E aí, você gosta de chegar em primeiro lugar? Ou você gosta de chegar em último? Acho que não, né? É difícil quem gosta de chegar em último lugar. Mas esse negócio de chegar em primeiro, último, a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, já ouviu isso? Nós vamos entender isso melhor na lição dessa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente, o canal do jovem cristão. Estamos juntos aqui semanalmente estudando a lição da Escola Sabatina de uma maneira simples, fácil, da melhor maneira possível para você poder compreender a lição. E, como de costume, eu quero pedir você para fazer o quê? Se inscrever no canal, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo e não se inscreve. Aí, vira crente, me ajuda, por favor. Se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa família e compartilhe o conteúdo, isso é o mais importante. E como de costume, nós vamos mandar aqui abraços para os nossos inscritos que comentam, que participam conosco através dos comentários aqui da lição. Nós temos a Cleide. A Cleide, ela é lá de Janaína 2, em São Luís do Maranhão. Um abraço para ela e para os jovens, para a classe jovem Maranata. Que vocês sejam bênção pura sem mistura aí onde vocês estão. Um outro abraço aqui também vai para Sirlene. A Sirlene é de São Roque, em São Paulo. Um abraço para você, minha luminária. Temos aqui também a Lourdes, da igreja de São Luís de Gonzaga, em Engenheiro Pedreira, no Rio de Janeiro. Um abraço para o nosso saleiro, o Paulo Henrique, e também para os jovens de Ipixuna, no Amazonas. O nome é esse mesmo, está escrito aqui. E o outro aqui, eu quero ver se eu vou conseguir falar, gente. Tarauaca, no Acre. Um abraço para vocês aí também, os jovens dessas cidades que eu comentei aqui, tá bom? Um abração também para o Neto lá de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, Bahia. Um abraço aí para todos os baianos que nos acompanham também. Temos a Ellen. A Ellen, ela tá em Ariquemes, em Rondônia. Ela é da igreja do Setor 3. Um abraço para ela e para os jovens da igreja do Setor 3, em Ariquemes, em Rondônia. Tá bom, galera? Muito obrigado por vocês comentarem, por vocês fazerem parte da família Vira Crente. Vocês são muito importantes aqui pra gente. Vamos então entrar no conteúdo da lição? Título dessa semana, Chamados para Servir. O nosso texto-chave está em Mateus, no capítulo 20, dos versos 1 até o verso 16. O que a gente tem nesse texto, nessa parábola? Ali conta dos trabalhadores na vinha. Dá uma lida no texto, é importante você pegar a Bíblia e estar lendo para você poder compreender. Um senhor, ele tem uma vinha e ele vai contratar algumas pessoas para trabalhar. Às 6 horas da manhã já tem gente trabalhando para ele, ele contrata. Depois, 9 horas, ele chama outras pessoas. Meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, ele sempre está chamando alguém para trabalhar. E o interessante é que na parábola ali, aqueles que são chamados 5 horas da tarde trabalharam 1 horinha só. Naquela época, se trabalhavam ali 12 horas por dia. O que trabalhou 1 hora recebeu a mesma coisa que quem trabalhou o dia inteiro. E aí? Parece estranho, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e a gente vai entender. Então, esse é o contexto. Essa parábola nós temos duas temáticas, que na parte de domingo a gente já vai descobrir quais são. Espera aí, aguenta a ansiedade. Agora nós entendemos, compreendemos o resumo aqui do que é essa parábola. Você vai ler para você entender. Temos o título e eu convido você a olhar a tirinha comigo. A nossa tirinha, nós temos duas pessoas, jovem, e esse jovem você pode observar que ele é rápido, ele é veloz. E logo atrás dele tem um senhorzinho ali, devagar, na dele, na boa, né? E os dois estão segurando a Bíblia. Então nós temos duas pessoas que estão empenhadas em pregar o evangelho. Porém o outro aí, rápido, né? Chega primeiro, é agilidade, aquela coisa toda. E o outro ali, devagarinho, mas também faz o trabalho da missão. Aqui nós entendemos a graça de Deus. Porque Deus chama todas as pessoas, lembra na lição passada que nós falamos de talentos, cada um tem o seu? Então Deus chama todas as pessoas com seus talentos de maneiras diferentes para poder pregar o evangelho, para poder servir. Tem uma frase aí embaixo, para Deus mais importante que o quando é o como, ou seja, como você vai estar pregando, como você vai estar trabalhando. Você pode ser o rápido, você pode ser aquele que entende melhor, você pode ser até aquele que não tem tanto conhecimento, mas está envolvido, participa e faz aquilo que é a sua parte. Então, não importa quando, mas como você está deixando Deus usar você e como você está aceitando esse chamado para a sua vida. A lição traz para a gente uma história bem interessante. Vem contando ali de uma garotinha e do seu pai.
O pai tinha um acordo com ela. Toda vez que ela ajudava nas tarefas, ele dava ali um brinde para ela, uma guloseima, alguma coisa. Então ele chamou ela para arrumar a casa e prometeu uma pizza. Só que ela ficou meio com preguiça, né? Quem nunca deu aquela preguicinha na hora de faxinar, na hora de arrumar a casa? E o pai acabou fazendo o serviço sozinho. Mas ele chegou e falou: não, vamos para a pizzaria. Ela foi toda empolgada, né? Ah, meu pai, mesmo que eu não fiz nada, eu vou ganhar a pizza. Chegando lá, ele pediu uma pizza pequena. Aí ela já ficou meio assim, mas falou: ai, será? Mas vai ser só para mim? Talvez ele não esteja com tanta fome assim. Porém, quando a pizza chegou, ele falou que aquela pizza era dele. Na hora ela ficou revoltada. Como assim, meu pai fazendo isso comigo? E ele falou: você não cumpriu a sua parte, você deixou a desejar, então, como você não fez, eu vou comer a pizza. Aí ela ficou bem pensativa, refletiu sobre aquilo. O pai deu um sorriso e falou: não, vou fazer o seguinte, a pizza é sua, eu vou assumir as consequências sobre os seus atos. Essa moça, a lição traz ali pra gente, que aquilo mexeu profundamente com ela e fez ela refletir, analisar sobre o amor de Deus. Nós não merecemos, às vezes nós falhamos, mas Deus faz a parte e assumiu as consequências dos nossos pecados através de Cristo Jesus. E essa garotinha, até a perspectiva que ela tinha sobre ajudar em casa mudou. Ela não fazia para ganhar as coisas, ela fazia porque aquilo ali era uma necessidade para ela estar ajudando, para ela estar completando aquelas ações junto com a sua família. A parábola, lembra que eu comentei que tem duas temáticas? Ela fala sobre a graça de Deus e na parábola também fala sobre o aceitar o chamado. Essa garotinha ali, ela sentiu a graça do pai dela e entendeu realmente o chamado dela. E é isso que a gente vai se aprofundar. E você, aceitou a graça e aceitou o chamado? Vamos se aprofundar nisso durante a semana? Vamos lá! Vamos trabalhar a primeira temática, o chamado para servir. Na parábola, o dono da vinha sai, chama alguns trabalhadores, depois de algumas horas ele vai e contrata outros trabalhadores. Os primeiros a serem chamados, ele faz um acordo ali, ó, vocês vão trabalhar para mim o dia todo por 1 denário. Lembra que a gente comentou sobre isso na lição passada, que 1 denário era equivalente a 1 dia de trabalho, era o salário que se pagava na época? Eles aceitaram, tudo bem. E aí ele foi, então, trouxe outro grupo e se repetiu por várias vezes durante o dia, como eu expliquei aqui no sábado. Como eu expliquei aqui na parte de sábado. Esses que foram chamados depois, não quer dizer que eles eram preguiçosos. Pelo contrário, quando eles foram chamados, eles imediatamente foram. É porque ninguém ainda tinha chamado eles. Então tem muitas pessoas que ainda vão ser chamadas, estão sendo chamadas. Israel foi chamado. Porém, muitos ali de Israel não aceitaram. Então, esse chamado para ser o povo de Deus, para poder trabalhar na vinha, foi estendido para os gentios. Você pode ser pastor, você pode ser empresário, você pode ser só um pai ou uma mãe que está em casa cuidando da família. Todos nós, todos, estudante, faculdade, colégio, onde você estiver, todos nós temos uma esfera para poder trabalhar, para poder pregar o evangelho, para poder estar trabalhando na vinha. Essa parábola, ela começa através de uma pergunta dos discípulos. E quanto a nós, Senhor? Ou seja, eles estavam querendo dizer o seguinte: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Somos os primeiros discípulos. E aí, o que nós vamos receber? Jesus fala para eles ficar quietinho que o galardão dele já estava tudo tranquilo. E explicou para eles o seguinte, que mesmo eles sendo os primeiros discípulos ali, por terem abandonado tudo, não tinha diferença para aqueles que viriam depois. Pegou a visão da parábola? Entendeu o contexto da parábola? E nós somos esses também que são chamados. Quando Deus nos chama para trabalhar na sua vinha e nós aceitamos, às vezes você pode pensar assim, mas peraí, o que eu estou recebendo em troca? Deixa eu te falar um negócio. Imagina, só os primeiros segundos na eternidade, meu amigo, vai valer o salário que não tem nem compensação no mundo. Imagina só você passando a eternidade com Jesus a partir do que você aceitou um chamado para servir. Pensa comigo aqui o seguinte, imagina a cena. Você trabalhando o dia inteiro. E aí, quando está quase acabando o trabalho, aparece alguém para ajudar e no final do dia essa pessoa recebe a mesma quantidade, o mesmo valor que você. Você ia ficar chateado, não ia? A parábola, ela vai na contramão daquilo que nós achamos coerentes. Lembra? O Senhor começou chamando o pessoal 6 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas e 5 horas da tarde. Essa pessoa que foi chamada às 5, essas pessoas,
Eles trabalharam só uma horinha só. E na hora de pagar, em vez dele chamar o pessoal que chegou primeiro, ele chamou os últimos e pagou 1 denário. Agora imagina a pessoa que chegou 6 horas da manhã, trabalhou 12 horas. Ele olhou lá, nossa, ele pagou 1 denário para quem trabalhou 1 hora. O salário de um dia inteiro, então para a gente ele vai pagar 12 denários. Ô, pobre ilusão daqueles jovens rapazes. Quando chegou a vez deles, eles receberam 1 denário. E eles ficaram chateados. Como assim nós recebemos 1 denário? Essa parábola, a segunda temática dela que a gente está vendo aqui, é sobre a graça. Aqueles que foram chamados na última hora para ajudar a trabalhar na vinha. Isso aqui está mostrando uma lição simples do Evangelho. Nós não merecemos. Cristo nos deu a graça. E às vezes nós já estamos um tempo na igreja ou até somos bons em determinadas coisas e quando chega alguém para ajudar, a gente desmerece essa pessoa. Em vez de se alegrar, de ter um braço amigo para ajudar a pregação do Evangelho, porque ali fala o seguinte, o reino dos céus é semelhante, ou seja, estamos preparando para que o reino dos céus venha. Então, ao invés de olhar para o irmão e ficar com inveja, vira crente, dá as mãos, a recompensa vai ser igual. Ou você está igual o João e Tiago lá, querendo um lugarzinho melhor lá no trono de Deus, hein? Vira crente, me ajuda aí. E outro ponto interessante, esses trabalhadores que chegaram ali na última hora, mostra pra gente que nós estamos vivendo as últimas horas desse mundo. Então você que está na igreja aí há 15, 20, 30, 40 anos, junta a mão com esse que chegou agora e vamos juntos pregar o Evangelho. Porque as 12 horas, de uma maneira aqui ilusória, estão chegando ao fim. Jesus breve voltará. Não é hora de você ficar de picuinha com ninguém não, meu jovem. É hora de aceitar o trabalho e o pagamento que vem lá de cima, hein? Por acaso, em algum momento da sua vida você sentiu que trabalhar para Deus é um fardo e não um privilégio? Se você sentiu isso, eu tenho um negócio para te falar aqui. Isso pode ser porque você não está em comunhão com Cristo. É isso mesmo. Porque quando nós estamos em comunhão, conhecendo Ele a cada dia, cada vez mais se aproximando dEle, nós vamos entendendo a necessidade que temos de estar perto dEle e o que nos fortalece é estar trabalhando com Ele. E a gente vai entender que não temos mérito em nada, mas Ele fez tanto por nós que é o mínimo que nós podemos fazer. E às vezes você vai falar assim, mas isso aí é obrigação do pastor. Não tem nada de obrigação de pastor. Ele recebe, trabalho em tempo integral, mas você foi chamado para ser saleiro e luminária na vinha onde você está. Nós já comentamos isso daqui. Deus nos dá oportunidades. A minha esposa mesmo, ela sempre fala, né? Deus tem que me dar oportunidade. E quando essas oportunidades chegam, ela consegue enxergar. Então, que nós possamos também conseguir enxergar esses momentos de oportunidade para trabalhar na vinha. E aqui a gente pode até falar o seguinte, né? Nós comentamos daqueles que já estão há muito tempo na igreja, os que estão chegando agora. Idosos, jovens, lembra lá da tirinha? Todo mundo pode trabalhar junto. Eu vou usar experiências minhas, né? Eu já falei do Caleb para vocês aqui em algumas oportunidades que tivemos esse ano aqui no nosso distrito. E esse ano nós tivemos a dona Nádia, de 80 anos de idade, trabalhando junto com os Calebs, jovens de 15, 16, 17 anos, e o Dylan com 7 aninhos trabalhando junto. Então, todo mundo fazendo a missão. Todo mundo trabalhando na vinha. E a nossa palavra da Rede Semântica é trabalho. O que vem à sua cabeça dentro do contexto, tá? Não é, trabalho, nossa, salário atrasado, fadiga, meu chefe enchendo a paciência. Não é isso não, pelo amor de Deus. É o trabalho dentro do contexto do que nós estamos estudando. Então, trabalho, o que eu trago para vocês aqui é o seguinte, compromisso. Que nós possamos ter o compromisso de estar envolvidos no trabalho da vinha do Senhor. E aí, quero saber qual é a palavra que você pensou. Coloque aqui nos comentários para mim. Você lembra de alguma história da Bíblia que fala que quando se tirou os olhos de Cristo, o negócio deu ruim, desandou? Você lembra? Lembra de Pedrão? Pedrão estava andando sobre as águas, olhando para Cristo, mas quando ele olhou para os discípulos, ele começou a afundar. O negócio deu ruim. Para aquilo que Deus o chamou, ele não conseguiu concluir. Às vezes, você pode olhar para alguém e falar assim, nossa, mas fulano prega tão bem, eu queria pregar assim. Eu não consigo fazer. Fulano canta tão bem. Eu falei para vocês aqui que eu não sei cantar. Se eu cantar,
Deus vai me cobrar as almas que vão abandonar a fé, né? Porque não tem jeito. Mas às vezes nós olhamos e nos desanimamos, ou seja, tiramos o foco de Cristo. Quando o nosso foco é Cristo, para o trabalho que ele chamou você, você não vai se interessar no trabalho dos outros, você não vai ficar preocupado com o que os outros estão fazendo. Você vai fazer o seu. E quando Pedro entendeu que olhar para Cristo era o principal, meu amigo, o ministério dele deslanchou como nós conhecemos. Outro exemplo que a gente pode pegar é o de Paulão. Paulo coloca a recompensa, né, a vida aqui como uma corrida. E quando Paulo está ali já no finalzinho da sua vida, olha a convicção de que ele iria receber a coroa da vida, a recompensa dele. Porque completei a carreira, guardei a fé, cheguei no final da minha corrida e está tudo bem, está tudo tranquilo. E aí, você está correndo para receber realmente a recompensa? Tivemos há pouco tempo as Olimpíadas, estamos tendo as Paralimpíadas, e todo mundo se dedica anos e anos ali para no final um só ganhar. Cristo, a recompensa dele é diferente. Todos nós podemos alcançá-la. E não vai ser uma medalha de ouro que com o tempo pode se perder, ser roubada, sei lá, ser corroída, não sei. Esse é eterno. Você nunca vai perder e ninguém vai tomar. É sua, pertence a você. Quando nós estudamos a Bíblia, pegamos as histórias bíblicas, a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, a matemática de Deus é completamente diferente da nossa. A lógica de Deus é completamente diferente da nossa. A maneira que Deus nos olha é completamente diferente do que o ser humano olha. Você lembra da parábola lá, que aquele que trabalhou o dia inteiro ficou chateado? Mas você pagou a mesma coisa para aquele que chegou por último, mas eu não combinei com você um denário? Eu estou errado? Não estou. Eu combinei com você. Às vezes a gente pode pensar o seguinte assim, nossa, mas tem aqueles missionários que estão, por exemplo, lá na janela 1040, que nem o nome deles pode ser falado, porque eles podem morrer. Todo dia é um dia onde é um risco de vida para eles, para suas famílias. E aí você pensa num jovem que está aqui me assistindo, que você está em casa aí, e para Deus você tem o mesmo valor do que daquele missionário ou até mais. Como assim, Beto? Como assim? Você está ficando doido? Não, realmente. Porque Deus está vendo quantas tentações você conseguiu vencer buscando a Ele, quão puro é o seu coração. Quantas vezes você foi provocado e você levou aquilo ali com mansidão. Os momentos que você passa em oração, o seu coração entregue na obra de ajudar o próximo. Às vezes você não está lá pregando na África, na janela 1040, mas aonde você pisa, você mostra o reflexo de Deus. Então a lógica para o ser humano é completamente diferente da lógica que Deus tem por cada um de nós. O segredo da vitória na sua vida espiritual não é quantas pessoas você deu de estudo bíblico, não é o quanto você é eloquente para falar, não é o quão bem você canta, não é nada disso. É você olhar para Cristo. É você entender que depende dele. A nossa salvação vem pela fé e não por obras. As obras nos colocam mais perto de Cristo. Então, meu jovem, se envolva no trabalho da vinha do Senhor, porque a recompensa vai ser igual para todo mundo. E lembra que eu falei? Os segundinhos ali na eternidade, vai valer a pena, muito mesmo. Seja saleiro e luminária. Um abraço para você, fica com Deus, até semana que vem. Fui.